Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses e vamos avançar mais um pouquinho nessa carta, finalizando aqui o capítulo 1. Paulo escreveu sua carta aos Filipenses quando estava preso em Roma, prisão domiciliar, onde ele ficou por 2 anos, possivelmente depois Paulo foi liberto, continuou pregando, foi preso novamente e executado. Então, essa é uma das cartas conhecidas como cartas da prisão. Paulo plantou a igreja de Filipos e depois de pelo menos aí uns 10 anos, ele escreveu essa carta. Ele recebeu informações de um membro daquela igreja chamado Epafrodito, que foi até Roma ver como estava ali o apóstolo, e então Epafrodito também levou informações ao apóstolo Paulo acerca da situação da igreja de Filipos, igreja que ele havia plantado, e Paulo, mesmo preso, mas como bom pastor preocupado com suas ovelhas, ele resolveu escrever essa carta, que foi enviada por Epafrodito, e Epafrodito, então, foi o instrumento também de Deus para levar essa mensagem à igreja de Filipos, né? Aquele que levou a carta do apóstolo Paulo. E aqui no primeiro capítulo, irmãos, nós leremos os versos 27 a 30, né? Paulo começa expressando aí a sua gratidão a Deus. Ele vai mostrar que a sua prisão contribuiu para o progresso do evangelho. Ele vai dizer que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. E agora ele vai mostrar como deve ser a conduta cristã, como deve ser a vida do cristão, do Filho de Deus, principalmente no contexto de perseguição, de opressão, como devemos viver a vida cristã. Então ele começa assim no versículo 27, vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Bondoso Deus, nos abençoe mais uma vez com tua palavra, é o que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa semana eu estava lendo aí as fontes do IBGE acerca do número de evangélicos no Brasil. Vocês têm ideia quantas pessoas se declaram evangélicas em nosso país? No último censo, 2020? Não? Bastante gente, hein? 60 milhões de pessoas. Pouquinho mais. É muita gente. 60 milhões de pessoas se declaram evangélicas em nosso país. Porém, a gente precisa olhar para esse número elevadíssimo e ponderar. Ponderar no fato de que nem todos aqueles que se declaram evangélicos são, de fato, filhos e filhas de Deus que nasceram de novo e estão comprometidos com Jesus e o Evangelho. Há uma grande diferença entre se declarar evangélico ou membro de tal igreja e ser, de fato, um seguidor de Jesus Cristo comprometido com a fé cristã. Até mesmo porque a fé cristã, ela exige algumas coisas que não vemos na vida de muitos que se declaram evangélicos. A fé cristã, ela exige autonegação, a fé cristã exige obediência, a fé cristã exige testemunho. Quem decide seguir a Jesus Cristo, e seguir a Jesus Cristo com todo o coração, certamente enfrentará oposição e alguns tipos de sofrimento. Portanto, meus irmãos, há uma diferença entre se declarar evangélico e ser de fato um seguidor de Jesus, assumindo todo o compromisso, seguindo as exigências e padecendo também as lutas e as provas
que muitas vezes nós padecemos, né? Somos às vezes alvos de crítica, de zombaria, de rejeição, somos colocados de lado exatamente por seguirmos o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos um grupo grande de pessoas que se declaram evangélicas, mas que abraçam a fé com o propósito de alcançarem prosperidade material, ou se livrarem das enfermidades, ou terem apenas um sossego, uma paz, né, na alma, enquanto caminham por este mundo. E nós sabemos que, olhando para a Escritura, não é isso que Jesus Cristo exatamente promete para os seus filhos. Aliás, Jesus Cristo, quando chama os seus seguidores, ele disse: vinde após mim, mas olha, se preparem, porque é necessário negar-se a si mesmo, tomar a cruz. São as exigências do discipulado, envolve renúncia, e a gente precisa olhar para a Escritura, olhar para a nossa vida e ver se a nossa vida ela está refletindo de fato o Evangelho de Cristo, os valores desse Evangelho, os princípios desse Evangelho, como leu o presbítero Claudenir ali nas bem-aventuranças, né? O caráter do Filho de Deus está refletido ali nas bem-aventuranças. Então, quem recebe as boas novas do Evangelho, abraça o Senhor Jesus Cristo, se compromete com Cristo, é alguém que está disposto a tudo pelo Evangelho. Muda a sua vida, muda o seu comportamento, a sua conduta. E nesse trecho da carta, meus irmãos, o apóstolo Paulo percebeu que era necessário falar àquela igreja acerca das exigências que recaem sobre aquele que assume esse compromisso com Jesus. Paulo nunca quis enganar ninguém. Ele deixou bem claro que o sofrimento é esperado daqueles que decidem seguir a Jesus. Aliás, ele próprio estava preso por ser um seguidor de Jesus, por ser alguém comprometido com o Evangelho. E ele vai mostrar como é a vida deste cidadão do reino dos céus. E eu quero falar exatamente sobre a nossa cidadania celestial. Somos cidadãos brasileiros, mas acima dessa nossa cidadania há uma outra, que é a cidadania celestial. Você vai ler no capítulo 3 aqui dessa carta, no versículo 20, que Paulo diz assim: pois a nossa pátria está onde? No Brasil. Não, pois a nossa pátria está no céu. Pátria ali é cidadania, pois a nossa cidadania, ele está dizendo, é celestial. Capítulo 3, versículo 20. E ele vai mostrar então para nós como é viver neste mundo com esta cidadania celestial, como deve ser o nosso proceder, a nossa conduta. Nós fazemos parte desses 60 milhões de evangélicos, mas não basta, meus irmãos, nos declararmos evangélicos, professos ou membros de uma igreja. É preciso termos uma conduta e uma cidadania que reflete de fato o nosso compromisso com Cristo, reflete de fato que somos filhos e filhas de Deus, preparados para o reino eterno. Então, eu vou pedir para que você mantenha aí a sua Bíblia aberta, e eu quero começar então mostrando, para os irmãos essa declaração tão linda de Paulo. Ele vai aqui rogar à igreja de Filipos para que eles vivam, versículo 27, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Talvez na sua Bíblia aí, no verbo, na primeira palavra, vivei, está escrito aí no original, portai-vos como cidadãos. Portai-vos como cidadãos. Essa palavra vivei é uma palavra importantíssima. Essa palavra ela serve para descrever a conduta, o comportamento, também os valores, os princípios do cidadão do reino dos céus. Ela era usada naquele contexto para descrever o cidadão comprometido com a sua pátria terrena. Vamos pensar aqui no cidadão romano comprometido com as leis romanas. Mas Paulo não está falando da cidadania romana. Os filipenses tinham a cidadania romana, faziam parte de uma colônia romana, mas Paulo está falando de uma outra cidadania. Ele está dizendo, vivam, se comportem ou se portem como cidadãos dignos do Evangelho do Senhor
Jesus Cristo. Esta é a cidadania celestial. Se portem como cidadãos de uma pátria superior, de uma pátria espiritual. Vivam com dignidade o Evangelho de Jesus Cristo. Há uma tradução desse versículo 27, bem interessante, a NVI, a Nova Versão Internacional, ela traduz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. E como eu lembrei os irmãos, no capítulo 3, verso 20, Paulo diz: pois a nossa cidadania, ela pertence aos céus. Somos membros de uma pátria celestial. E o cidadão do reino dos céus, ele precisa ter uma conduta diferenciada. Ele precisa viver no dia a dia, seja no seu trabalho, entre os seus amigos, entre os seus vizinhos, entre os seus parentes, no ir e vir da caminhada cristã, quando conversa com pessoas conhecidas ou desconhecidas, dentro da igreja, fora da igreja. O filho, a filha de Deus que tem esta cidadania celestial precisa ter um comportamento que seja digno do Evangelho. É um comportamento que seja coerente com o Evangelho, um comportamento que corresponda ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, pensa bem, todos os dias, eu e você, saímos de casa e nos relacionamos com uma variedade de pessoas. As nossas palavras, as nossas ações, as nossas reações, as nossas decisões, elas devem refletir exatamente essa nossa cidadania celestial. Devem refletir a nossa coerência com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nosso modo de vida deve ser coerente com aquilo que cremos. Porque, veja bem, se a nossa vida ela não reflete o Evangelho, os princípios e os valores do Evangelho, o problema é que surge uma incoerência, né? Uma grande contradição na nossa própria vida. O Evangelho de Jesus Cristo não é algo que você simplesmente acrescenta na sua vida, tipo, você está vivendo a sua caminhada, de repente você descobre Jesus, e ele se transforma num apêndice, algo que você acrescenta e fala: que bom, agora eu tenho a minha vida e tenho também Jesus aqui, que vai me levar um dia para o céu. Não, o Evangelho de Jesus Cristo, ele entra na sua vida, na sua família, ele vai regulando toda a sua vida, ele vai regulando toda a sua conduta, ele vai regulando todo o seu comportamento. Então, coisas que você fazia, você deixa de fazer, coisas que você não fazia, você passa a fazer. A nossa vida, ela é transformada pelo Evangelho. Quando nós cremos em Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus começa a regulamentar toda a nossa vida, toda a nossa conduta neste mundo, e os nossos valores, os nossos princípios devem corresponder a esse Evangelho. E é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: olha, vocês precisam ter uma vida, uma conduta que reflete o caráter de um cidadão do reino dos céus. Vocês precisam ter uma vida, uma conduta em seus relacionamentos, uma conduta que reflete o Evangelho de Jesus Cristo, de tal forma que as pessoas que convivem contigo, elas vão olhar para a sua vida e elas vão perceber que há algo do Evangelho de Jesus na sua vida. Elas vão olhar para a maneira como você fala, a maneira como você relaciona, a maneira como você trata, a maneira como você lida com o seu dinheiro, com os seus recursos. As pessoas vão olhar para a sua vida e vão perceber: não, tem alguma coisa diferente aí. Ali há um cidadão da pátria celestial, e alguns irão aplaudir e outros irão te rejeitar e te perseguir. Às vezes a gente se preocupa mais com a nossa cidadania terrena, nos preocupamos mais com a nossa cidadania terrena e com os compromissos que temos para com a nossa cidadania terrena, pagando as nossas dívidas e impostos. Isso é necessário, mas pouco nos preocupamos com a nossa cidadania celestial. Os valores do Evangelho precisam estar impregnados na nossa vida. É isso que Paulo está dizendo. Agora, há algumas maneiras práticas, meus irmãos, que podemos assim viver de modo digno do Evangelho como cidadão do reino de Deus. Então ele diz assim, na continuação do texto:
Vivam de maneira digna o evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então Paulo diz assim, olha, vocês devem viver de modo digno em todo o tempo, quer eu esteja presente, quer eu esteja ausente. Paulo estava presente ali por meio da carta, né, que ele escreveu, mas olha, quer eu esteja presente ou ausente, vocês precisam viver de modo digno do evangelho, e essa vida cristã, esse viver cristão, Paulo coloca aqui como cidadão do reino, na prática esse viver, ele é caracterizado por unidade na luta. Vocês perceberam? Ele diz assim, eu espero que vocês estejam o quê? Firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Que expressão, irmãos, linda, porque Paulo está dizendo o seguinte, você não é um cidadão isolado do reino de Deus. Eu vivo a minha vida, pastor, sou um cidadão da pátria celestial, sou um bom cristão, sou um bom servo, sou um bom filho, eu cumpro os meus deveres, eu leio a Bíblia, eu oro, eu frequento a igreja, mas eu tenho a minha vida. Não! Paulo está dizendo que a nossa cidadania, ela é comunitária. Ela envolve comunhão, relacionamento, envolve estarmos juntos. Veja, ele diz assim, permaneçam firmes em um só espírito, como uma só alma. Isso significa, meus irmãos, que eu e você, assim devemos olhar um para o outro e devemos empreender todos os nossos esforços em conjunto, lutarmos assim, lado a lado, de braços dados, né? Posicionados ali como um só homem em prol do evangelho de Cristo. Devemos nos unir para lutarmos pela fé evangélica. Veja, irmãos, a verdade ela é maravilhosa do evangelho. Então veja, nós cremos na verdade do evangelho, amém. Isso é muito bom, mas além disso, nós estamos unidos pela verdade do evangelho, porque a verdade do evangelho nos une em uma só família, em um só corpo. É por isso que a Bíblia diz, Paulo aos Coríntios, que tem apenas uma fé, um batismo, um Espírito, estamos unidos e nós lutamos juntos pela verdade. Então, a nossa cidadania celestial, ela se revela quando estamos juntos e quando lutamos juntos pela fé evangélica. A causa pela qual lutamos é a causa de Cristo. Estamos juntos, unidos, estamos dentro do mesmo propósito. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes, quando discordamos de alguma coisa que acontece na igreja, você fala assim, eu não concordo com isso aqui, eu não concordo com aquilo, não concordo com essa decisão, ou com aquela outra decisão. Às vezes a gente não percebe, mas a gente vai se colocando do lado oposto. A gente não percebe, é o auto-engano. Às vezes, vamos nos colocando de lados opostos, mas meus irmãos, nós não somos inimigos, nós somos irmãos, nós estamos do mesmo lado, nós estamos no mesmo time, nós fazemos parte do mesmo exército, somos da mesma família, vamos para o mesmo céu e viveremos eternamente no novo céu e na nova terra. Estamos ali no mesmo exército e nessa luta eu e você devemos dar o máximo para nos mantermos unidos e darmos o máximo para lutarmos pela fé evangélica. Então nós vivemos de modo digno do evangelho de Cristo quando lutamos juntos. A gente se levanta junto contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. Nós defendemos a fé e o ensino apostólico, a sã doutrina, juntos defendemos os valores e os princípios do reino, juntos. É por isso que lá em Judas, versículo 3, só tem um capítulo, diz que devemos batalhar pela fé, juntos. Então, não se esqueça que a sua cidadania celestial não isola você. Tem gente que fala assim, eu sou evangélico sem igreja, sou desigrejado, né? Tenho a minha vida espiritual, não existe isso. A fé evangélica não separa, a fé evangélica junta, une, torna você mais conectado, mais ligado, mais presente. Meus irmãos,
nós estamos unidos em Cristo. Nós estamos unidos não porque somos membros da mesma igreja presbiteriana de Itajaí, ou porque estamos no mesmo lugar nesta manhã. Nós estamos unidos, meus irmãos, pelo Evangelho. Estamos unidos pelo mesmo Espírito. Nós defendemos a mesma verdade. Pensa bem, nós amamos o mesmo Cristo, amamos a mesma palavra, fazemos parte do mesmo exército, temos uma luta em comum, não estamos de lados opostos, fazemos parte de uma grande equipe, e a nossa cidadania não se revela apenas no isolamento lá, né? Sozinho, não. A nossa fé e a nossa cidadania se revela quando estamos mais e mais unidos, lutando pela fé evangélica. Agora veja o versículo 28. A nossa cidadania também se revela quando nós, com coragem, enfrentamos os adversários da fé. Veja, nós não devemos temer os adversários. Talvez os filipenses estavam temendo esses adversários. Ele diz assim: e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Vocês estão unidos, lutando pela fé evangélica, e vocês não devem ter medo ou se acovardar diante dos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Quem eram os adversários dos filipenses? Quem eram? Bom, há uma grande discussão acerca disso. Alguns colocam que havia aí pelo menos 3 grupos na igreja. Havia o grupo dos judaizantes, aqueles cristãos que exigiam, uma espécie de conversão ao judaísmo dos cristãos. Os judaizantes eram terríveis, Paulo fala um pouco sobre eles no capítulo 3, versículo 2 e 3. Eles tentavam persuadir os cristãos a seguirem a lei cerimonial judaica. Eles diziam: olha, para vocês serem cristãos, de fato, é necessário passar pela circuncisão, é necessário guardar a dieta judaica, não comer certos tipos de alimentos, e vocês precisam também guardar o calendário, as festas judaicas. E esse povo estava, de certa forma, menosprezando a suficiência de Jesus Cristo e trazendo divisão na igreja. Mas alguns dizem que, além dos judaizantes, havia um outro grupo. Vocês se lembram que quando Paulo passou por Filipos, muita gente aceitou, foi formada ali uma pequena comunidade, mas muita gente rejeitou a ponto de ele ser preso. Então, alguns acreditam que os mesmos que perseguiram o apóstolo Paulo, quando Paulo passou por Filipos, esses estavam agora perseguindo os discípulos do apóstolo Paulo. Era gente de fora da igreja que também estava se levantando contra a igreja, acusando a igreja para o Império Romano. E também, alguns colocam que havia ali um grupo de libertinos na igreja, gente que dizia assim: a graça é suficiente, agora podemos viver uma vida relaxada. Enfim, olhando aqui, meus irmãos, para essa realidade, o que Paulo está mostrando é que a igreja deve manter firmeza e resistência, independente do adversário. Quem quer que for que se levante contra a igreja ou contra o evangelho, eles deveriam se manter resistentes e firmes contra todos os adversários do evangelho de Jesus Cristo. E ele coloca um ponto interessante, ele fala assim: olha, para esses falsos mestres que estão dividindo a igreja, rachando a igreja, para esses que se levantam contra o evangelho, a resistência de vocês, a firmeza de vocês, a luta de vocês é prova evidente de perdição e de condenação para eles. Agora, para vocês, essa resistência, essa firmeza, essa defesa do evangelho, para vocês, isto é sinal de salvação. Veja, irmãos, a minha coragem, a sua coragem, a nossa coragem ao lado do evangelho de Cristo, a firmeza que demonstramos em relação aos ataques dos inimigos, a resistência que fazemos aos falsos ensinos, quando você se posiciona na sociedade, às vezes você está lá, fazendo a sua unha, fazendo o seu cabelo, e de repente entra um assunto e você fala assim: e agora, eu me posiciono, eu fico calado, fico calada, ou aqui eu me manifesto, como filha de Deus. E aí você precisa entender que às vezes é necessário se posicionar, sim. E Paulo está dizendo que quando a gente se posiciona ao lado de Cristo,
sofrendo as consequências de rejeição, ridicularização, difamação, oposição, Paulo fala, isso é sinal evidente da sua salvação. É um sinal de que você faz parte de uma pátria celestial. A tua cidadania ela é tão diferente da cidadania do mundo que às vezes há choque, há conflito, não bate. Você fala assim, não, esse povo aqui com o qual eu convivo parece que vive num outro mundo, num outro planeta. Na verdade é você que não pertence a esse mundo. É você que não pertence a essa esfera mundana. Você faz parte de um outro mundo. Você faz parte de uma outra pátria. Os seus valores não são os valores do mundo. Então, às vezes, você vai ficar chocado. Nossa, eu não acredito que essa pessoa pensa assim. Pensa. E aí você tem que se posicionar. E aí Paulo fala assim, quando você se posiciona, isso resulta em sinal evidente de condenação para eles. Mas, por outro lado, isso é um sinal evidente de que você é um filho, uma filha de Deus. Jesus Cristo disse em João capítulo 15, verso 19, vocês não são do mundo. Tem muito crente que vai se adaptando ao mundo, e ele se torna praticamente um mundano, né? Eu sou crente, não, mas eu faço tudo. Eu sou crente, não, mas eu tenho liberdade para fazer tudo. Irmãos, Jesus Cristo disse aqui de maneira clara, vocês não são do mundo. Por isso que às vezes você se sente um estranho no ninho, no seu trabalho. Às vezes é um comentário, uma rodinha, você fala assim, não, parece que eu estou no outro planeta aqui. De fato você não pertence a esse mundo. Jesus disse assim, olha, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. E aí ele fecha. Por isso o mundo os ama. É isso? Não, por isso o mundo os odeia. Eles odeiam porque vocês não pertencem a ele. Você é cidadã de uma outra pátria. Então a luta que travamos, meus irmãos, pelo Evangelho de Jesus Cristo, pelos valores do Evangelho, é uma evidência genuína de que de fato somos filhos, filhas de Deus, é uma evidência de que somos convertidos a Jesus Cristo. Então se a nossa conduta cristã, você fala assim, pastor, eu vivo nessa sociedade, eu tenho meus relacionamentos, eu tenho os meus amigos, eu faço as minhas festas, né? Eu vou para o clube, irmãos, não é pecado ir para o clube, tá bom? Mas eu quero que vocês compreendam que se você tem uma vida extremamente inserida no mundo, voltada para as coisas do mundo, para os entretenimentos do mundo, e a sua vida, a sua conduta, ela não levanta nenhum tipo assim, de resistência, de oposição, nenhum tipo de opressão, nenhum tipo de crítica, às vezes você tem que parar e começar a avaliar a sua conduta, porque se a sua conduta, o seu comportamento é demais aceito, talvez seja porque você já tomou a forma, entrando na forma do mundo. Irmãos, devemos contar com a simpatia de todos, mas não iremos contar com a simpatia de todos. A nossa conduta, ela reflete os valores do reino, e por isso em nossa caminhada poderemos ser perseguidos por conta da nossa fé. Escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, verso 12, Paulo diz assim, aqueles que querem viver piedosamente. Você fala, o que é viver piedosamente? Viver piedosamente é ter uma conduta condizente com o Evangelho. Viver piedosamente é viver os valores do reino. Viver piedosamente é você ser um cidadão, uma cidadã da pátria celestial. E aí Paulo fala assim, todos quantos querem viver piedosamente serão o quê? Amados por todos. Não, serão perseguidos. Perseguidos. Se nós não estamos passando por perseguição, amém, glória a Deus, que Deus nos proteja, nos livre da perseguição. Agora, se a falta de perseguição for fruto de uma conduta relaxada, de uma conduta mundana, aí a gente precisa se preocupar. Mas eu quero caminhar para o fim aqui. Esse comportamento como cidadão do reino, meus irmãos, ele reflete essa união no enfrentamento dos adversários da igreja, e sem medo nós avançamos, e agora Paulo vai dizer no versículo 29 e 30, ele vai mostrar, irmãos, que o sofrimento pelo Evangelho, como cidadão do reino, não deve ser visto como castigo, mas como privilégio e graça. Tipo, quando alguém fala assim, eu não gostei de você porque você procedeu assim.
Você foi muito honesto, muito justo. Você fica falando da sua fé e eu não gosto disso. Quando você for perseguido por defender a sua fé, por defender a mensagem da cruz, aí você levanta e dá um glória. Pode ser de pé e pode levantar a mão, viu, meus irmãos? Não é pecado. Mas você dá um glória porque Paulo está dizendo que isso é graça. Isso é graça. Olha o que ele diz no verso 29. Porque vos foi concedido o quê? A graça. Graça do quê, pastor? A graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Pois tendes visto o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é meu. Os filipenses foram abençoados com duas grandes graças. Eu e você também. A graça da fé salvadora e a graça de padecer por Jesus Cristo. Crer e padecer por Cristo são duas graças. Crer é uma obra da graça. Ninguém pode dizer assim, eu vou crer sozinho, né? O incrédulo não pode dizer, eu vou crer sozinho. Não, meus irmãos, só Deus pode gerar fé no coração incrédulo do homem. Só Deus pode infundir fé no coração do homem. É só você ler Efésios capítulo 2. Ele fala de fé e graça e ele conclui assim no versículo 8, isto não vem de vós, isto é dom de Deus. Fé é um dom de Deus. E Paulo está dizendo, vocês receberam a graça de crer. E aí você fala, que bom, pastor, porque eu era um incrédulo, perdido, mundano, estava morto, e Deus infundiu fé no meu coração, e por isso agora eu creio no Evangelho. Quando Paulo passou por Filipos, ele foi num lugar de oração, e lá havia uma mulher, ela tinha uma mulher, e essa mulher se chamava Lídia, e Paulo pregou, e diz que enquanto Paulo pregava, o Senhor Deus abriu o coração para que Lídia cresce. A fé é um dom de Deus, Deus abriu o coração para que Lídia cresce. Depois Paulo expulsa o espírito lá de uma jovem adivinhadora, ele acaba sendo preso, e lá na cadeia Paulo prega, e o carcereiro naquele desespero, ele creu, e ele disse, olha, eu realmente creio, o que eu preciso fazer agora? Eu creio. A fé que brotou no coração do carcereiro, dom de Deus, só Deus pode gerar fé no coração incrédulo do homem. Para que uma pessoa creia no Evangelho, Deus precisa conceder esse dom. E todos nós ficamos felizes, meus irmãos, porque afinal estávamos destinados ao inferno, e Deus então fez brotar fé em nosso coração, e por isso nós cremos. Veja, nós não cremos, meus irmãos, porque simplesmente nós nascemos no berço presbiteriano. Né? Eu creio, pastor, não, porque eu nasci no berço presbiteriano. Não, nós não cremos porque estamos aqui na igreja presbiteriana. Nós cremos porque Deus nos concedeu esse dom. Fé é um dom de Deus. Só Deus pode infundir essa graça no coração do homem. Só Deus pode fazer brotar no coração do homem fé. E fé é essencial para a salvação, porque fé é o instrumento pelo qual você abraça a salvação que vem de Jesus Cristo. Agora, a gente não pode se esquecer que a graça da fé salvadora, ela vem acompanhada com uma outra graça, que às vezes a gente não quer, que é a graça do padecer por Jesus. Você fala assim, que bom, eu recebi a graça, e agora eu creio no Evangelho, o dom da fé, e um dia eu estarei lá na glória eterna, sou um cidadão do reino. Aí Deus fala assim, mas tem uma outra graça, qual que é? É a graça de sofrer por Cristo. Fala assim, Senhor, essa graça aí você pode passar para o outro, essa graça eu não quero. A graça do padecer por Cristo, só que as duas são dois lados opostos da mesma moeda que se chama vida cristã, então não dá para você receber uma sem receber a outra. Você recebe a graça do crer, e à medida em que você crê e vive a sua cidadania celestial, o resultado é padecer por Cristo. Padecer por Cristo. Salvação, irmãos, e sofrimento estão inseparavelmente ligados. A graça da fé e a graça do sofrimento vêm no mesmo pacote. O presente da salvação, que nos faz viver como cidadãos do reino, acaba resultando ou incomodando muita gente, resultando em crítica, em rejeição e assim por diante. Então, sofrer por Cristo é um privilégio, sofrer por Cristo é um dom da graça de Deus. Quando você sofrer, você fala assim, agora eu descobri a bem-aventurança.
Porque Jesus Cristo disse nas bem-aventuranças que o presbítero Claudenir leu: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Jesus disse mais, ele disse: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos perseguirem, vos injuriarem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E eu quero aqui partir para a conclusão. Os filipenses, aqui no versículo 30, Paulo diz que eles viram o combate que Paulo enfrentou. Ele fala: vocês já viram o combate, né, que eu tive e agora ouvis que é meu. Paulo está dizendo o seguinte: vocês foram testemunhas oculares do sofrimento que eu padeci em Filipos. Vocês viram como eu padeci. Ele usa a palavra combate. Combate aqui é sinônimo de angústia. É você ir até o limite máximo. Era aplicada aos atletas daquela época, né, que chegavam ao limite, né, aquela corrida extenuante, que você fica completamente desgastado. Paulo está dizendo assim: vocês viram o combate que eu travei pela fé. Vocês foram testemunhas, porque quando eu passei por Filipos, eu fui difamado, caluniado, despido, açoitado, preso, e Paulo foi amarrado num tronco em Filipos, amarrado nos pés, amarrado num tronco. E os filipenses testemunharam o sofrimento do apóstolo, eles viram o quanto Paulo combateu e se esforçou até o limite de sua resistência. E Paulo está dizendo: olha, e vocês continuam vendo o meu testemunho, porque eu estou preso aqui em Roma por causa do Evangelho. Vocês viram e continuam vendo, vocês continuam testemunhando. Irmãos, veja bem, nós não estamos sozinhos nesse combate, né? Nós fazemos parte de um exército. No passado, muitos combatentes morreram pela fé, inclusive Paulo. Nós, no presente, sofremos também perseguições. Em várias partes do mundo há muitas perseguições. Muitas perseguições. Só para os irmãos terem ideia, os missiólogos dizem o seguinte: nos últimos 150 anos, morreram mais cristãos pelo Evangelho do que nos últimos 18 séculos. Ou seja, entre o ano 1 até o ano 1800, 1900, não morreu tanta gente do que nos últimos 150 anos, por causa do Evangelho. A intensidade, ela muda, mas há muita gente morrendo pela fé cristã. Há muita gente morrendo por servir a Jesus Cristo. Eu quero aqui ler um trecho pequeno de uma reportagem que eu li nessa semana, um jornal, não é um jornal evangélico, um jornal aí de mídia nacional. Eles postaram esse artigo que diz assim: a ocupação e o controle do Afeganistão pelo grupo terrorista Talibã, uma invasão regida por violência, fanatismo e extremismo, escondem um fato que ainda é pouco divulgado na imprensa mundial: a perseguição aos cristãos. Ao assumir a lei islâmica Sharia, o novo governo do Afeganistão impõe sua crença, ceifa os direitos individuais e impede que as pessoas escolham a própria fé. Pequena minoria entre os 40 milhões de habitantes do Afeganistão, os cristãos não chegariam a 12 mil. Praticar o cristianismo, visto como uma religião ocidental, sempre implicou em grandes riscos que se amplificaram com a presença radical do Talibã, cujas patrulhas até caçam em suas próprias casas. A tática do Talibã é governar pelo medo. Bíblias e outras referências cristãs são enterradas, escondidas e descartadas. Utilizando métodos comuns a todos os regimes totalitários, o Talibã recorre a espiões informantes que perseguem pessoas que tenham em seus celulares textos bíblicos e as ameaçam de morte. Os cristãos do Afeganistão cada vez mais são obrigados a seguir sua fé de forma clandestina, marginal e sob ameaça permanente. Ser cristão num país dominado pelo Talibã se tornou
um ato de extremo heroísmo. É forte, mas essa é a realidade. A intenção de Paulo, quando escreve essa carta, e esse trecho de maneira específica, era encorajar a igreja de Filipos, que estava sofrendo por causa da fé. Paulo quer animar a igreja, dizer, olha, fiquem tranquilos, vocês passarão por isso, vocês são cidadãos de uma pátria celestial. Salvação e sofrimento, meus irmãos, acompanham a vida do cristão. Ser um cidadão do reino de Deus, você fala assim, pastor, eu sou cidadão desse reino, logo, logo eu entrarei nesse reino. Realmente, é uma bênção. Ser cidadão do reino de Deus, meus irmãos, e viver e proclamar as verdades do reino de Deus, isso traz um preço, isso requer renúncia, isso requer de nós autonegação, requer de nós sacrifício. Agora, esteja certo de uma coisa, nenhum sacrifício que você fizer, talvez você perca algumas coisas até, talvez você perca até algumas amizades, mas veja, nenhum sacrifício, por maior que você faça, nenhum sacrifício pelo Evangelho será grande demais, porque o Evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos, é o Evangelho que nos salva, é o Evangelho que nos perdoa, é o Evangelho que nos garante a vida eterna. O Evangelho é o bem mais precioso, é a pérola de grande valor, e se for necessário entregarmos tudo, como fez aquele homem da parábola, para termos o Evangelho, vivemos o Evangelho, isso faremos. O mundo, ele não aceita, não tolera a palavra da cruz, e por isso nós sofremos. E eu deixo aqui algumas lições, e quero finalizar com um pequeno vídeo de 3 minutos, que fala um pouquinho dessa realidade da perseguição dos cristãos no mundo. Esse pequeno vídeo é um vídeo da missão Portas Abertas, e eu queria que você prestasse atenção como um cidadão do reino de Deus vive num contexto de opressão. Mas antes de vermos o vídeo, eu quero aqui deixar aqui algumas breves lições. Primeira, é que você está aqui hoje, nessa manhã, não se esqueça disso, você é cidadão de uma pátria celestial, você é cidadão da igreja de Deus. Primeiro lugar, antes da sua cidadania, que você coloca lá, brasileiro, você é cidadão do reino dos céus. Mas você também é cidadão brasileiro. E às vezes, o que vai acontecer é que a sua cidadania terrena, a cidadania brasileira, ela vai se chocar com a sua cidadania celestial. E quando ocorrer esse conflito que já está acontecendo, você terá que ficar com os valores e princípios de sua cidadania celestial. Você vai entender aquilo que o apóstolo Pedro diz às autoridades: antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então não se esqueça que pode chegar um momento em que haverá um confronto entre cidadanias, e você vai ser questionado, apertado, pressionado, e você terá que tomar uma posição de combate, de resistência, para obedecer a Deus antes de obedecer os homens. A segunda lição, irmãos, a bênção é que a gente não sofre sozinho, Nós somos um exército, precisamos estar unidos como irmãos. Não é só a igreja presbiteriana, os cristãos de fato e de verdade precisam estar unidos. Veja, há pouco tempo eu comentei aqui, conversa com um presbítero, o problema da secularização. A secularização que procura retirar tudo aquilo que é religioso e espiritual da sociedade, que procura anular Deus da sociedade. Esse é um mal maligno, diabólico. Pensa bem na subversão dos valores familiares, a ideologia de gênero. Terrível. Nós precisamos nos unir, meus irmãos. Veja o problema da liberdade religiosa hoje em nosso país. As ameaças. Nós somos diferentes de muitas outras igrejas em muitos aspectos, mas o que nos une é maior ainda do que o que nos separa. Graças a Deus por isso. E a gente não pode olhar para o irmão de fora como se fosse um oponente. Estamos no mesmo time, na mesma equipe, fazemos parte do mesmo exército e precisamos lutar em conjunto. A terceira lição,
Olhe o sofrimento pelo Evangelho sem medo. Assim, eu vou me posicionar agora, pastor. Eu estava meio enrolando assim e tal, meio receoso, achei que deveria ser simpático com todo mundo e estava até mesmo negando a minha fé. Se posicione. Quando tiver um momento em que você puder expor a sua fé, exponha a sua fé. Exponha os valores e os princípios do reino. Mas as pessoas não vão me compreender. É isso mesmo, você está na contramão. E quando você sofrer pela sua fé, lembre-se que isso é um dom de Deus. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 10, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor, basta o discípulo ser como o mestre, o servo ser como o seu senhor. Se o dono da casa chamar-o de Beelzebu, o maioral dos demônios, quanto mais os membros da sua família.